Aviso, esse vídeo é muito idiota, não faz o menor sentido e eu não sei porque eu fiz ele. E é isso aí, deixa o like. Esses dias eu tava vendo o Incrível Mundo de Gumball e eu vi essa cena aqui. E eu me perguntei, o quão forte é a tartaruga maligna do Incrível Mundo de Gumball? Tá, eu não me perguntei isso, eu não sou tão esquisitão, mas é uma pergunta válida, eu acho. E você pode me responder, ela é forte o suficiente pra aguentar uma batida de carro, tá aí na cena, e no final do episódio, ela sobrevive a uma explosão. Não pode ser tanto calor! Mas não é disso que eu tô falando, meu caro. Eu quero números, eu quero algo mais específico. Então, vamos tentar escalar o poder da tartaruga maligna. Eu acho que a melhor forma de medir a resistência da tartaruga nessa cena aqui é tentar calcular primeiramente a força que foi aplicada nesse impacto. Bom, pesquisando no Google como calcular a força de um impacto, eu descubro que a força vai ser igual a massa do objeto vezes a variação de velocidade dividido pelo tempo que o impacto dura. E, meu Deus, como que eu vou fazer isso? Então vamos tentar pegar esses valores primeiro. Os carros desse desenho são bem parecidos, e pesquisando um pouco eu consigo achar um site que tem um banco de dados de carros que aparecem em filmes e séries. E nele, por sorte, tem o carro exato que colidiu com a tartaruga nesse episódio. Um Ford LTD Crown Victoria, que pesa aproximadamente 1 tonelada e 700 quilos. Tá, a gente tem o peso do carro e agora eu preciso saber a variação de velocidade, mas para isso eu vou precisar descobrir a velocidade inicial e a final. E para isso eu preciso saber a distância que tem entre o carro e a tartaruga. Mas Caneta, como que você vai fazer para descobrir a distância de um objeto que tá num frame de um desenho? Ô, filha da puta. Mano, WhatsApp! Mas Caneta, como que você vai fazer para descobrir a distância de um objeto que tá num frame de um desenho 2D? Você deve estar se perguntando, né? Ou não, sei lá. Por que você tá vendo esse vídeo? Enfim, sobre isso, cara, lá vamos nós. Existe uma coisa chamada fotogrametria, que é uma técnica para se extrair informações de fotografias. E dentre essas técnicas tem uma fórmula para calcular a distância de objetos numa foto. E para isso, eu vou precisar dos seguintes valores: a altura real do carro, a altura do carro na imagem em pixels, a altura da imagem em pixels, a distância focal e a altura do sensor da câmera. Para descobrir a altura é bem fácil. Como eu já tinha o modelo do carro, foi só pesquisar no Wikipedia. E a altura do carro na imagem é só eu ativar a régua no Photoshop e medir os pixels. A altura da imagem é a mesma coisa. Agora, para a distância focal e para a altura do sensor, como eu não sei nada de fotografia, e isso é um frame de um desenho, que não é nem uma foto, eu vou pegar um valor médio de distância focal e sensores de câmera que tem por aí. Mas antes de calcular, eu ainda preciso converter o valor em pixels do carro para milímetros, porque na matemática normalmente os cálculos precisam ter unidades de medida compatíveis. E para fazer isso é bem simples. Tem essa outra fórmula aqui. Tá de sacanagem? Eu pedi pro ChatGPT calcular, dane-se. Calma aí. Essa fórmula na verdade calcula a distância entre a câmera e o carro, e não entre o carro e a tartaruga. Então eu só sei a distância entre o carro e a câmera, na verdade. Para saber a distância entre o carro e a tartaruga, eu também preciso saber a distância entre a câmera e a tartaruga, e depois subtrair os dois para ver qual que é a diferença. Então lá fui eu de novo ver quantos pixels tem a tartaruga no Photoshop e, meu Deus, o que eu tô fazendo, mano? Medindo tartaruga no Photoshop, velho. Onde que eu tava mesmo? O tamanho da tartaruga. E para descobrir o tamanho dela na vida real, eu pesquisei na wiki do Incrível Mundo de Gumball para ver se tinha alguma informação. E dizia a espécie dela, né? Então, essa tartaruga existe na vida real. E de acordo com a Wikipédia, ela tem em média... a Wikipédia não fala. Então, como último recurso, eu vou perguntar pro ChatGPT. Para tartarugas adultas, a altura pode variar entre 15 e 25 centímetros. Tá bom, então vamos pegar uma média de 20, acho que tá bom. Mandando o ChatGPT calcular de novo, ele me diz que a tartaruga tá a 2,14 metros da câmera, e eu vou confiar, obviamente. Agora, subtraindo a distância do carro e da tartaruga em relação à câmera, eu consigo saber que a tartaruga tá a 23,46 metros. Agora, finalmente, podemos calcular a variação de velocidade considerando a velocidade inicial 0, porque eu acho que o carro tava parado antes do carinha sair de casa, né? Que eu tô fazendo. E a velocidade que ele tava nessa cena pode ser calculada usando a fórmula mais básica que você aprendeu na escola. Dividir a distância pelo tempo que o carro demorou para percorrer essa distância. A distância a gente já tem, mas como que eu vou saber o tempo que o carro demorou para percorrer essa distância? Bom, é simples. Eu conto os frames. Meu Deus, eu tenho sérios problemas. O vídeo que eu peguei a cena tá a 25 frames por segundo, e por coincidência o carro demorou exatamente 25 frames para colidir com a tartaruga. Então ele percorreu
essa distância em 1 segundo. Agora, temos a variação de velocidade como menos 23,46. E por último, eu vou precisar saber quanto tempo durou o impacto. Então, contando os frames de novo, deu 32 frames até o carro praticamente parar, o que, fazendo uma regra de 3 básica, vai converter para 1,28 segundos. Com tudo alinhado, a gente usa a fórmula do jeito certo e chega no resultado de 31.157 newtons de força, que traduz para 3.177 kg-força, que são mais de 3 toneladas de força. Então, a gente já sabe que ela resiste sem mexer nenhum músculo a uma pancada de 3 toneladas. E, dessa forma, eu consigo estimar que algo que consiga causar um mínimo de dano na tartaruga precisa ser umas 20 vezes mais forte. Então, provavelmente a tartaruga já é a prova de quase todas as armas que a humanidade tem. De acordo com o ChatGPT, a fonte menos confiável do mundo, um tiro de sniper .50 tem mais ou menos 3 toneladas e 600 kg de quilograma-força. Então é bem possível que a tartaruga resista a um tiro de qualquer arma por aí. Então, a gente tem a resposta. A tartaruga maligna do incrível mundo de Gumball consegue sobreviver sem problemas e sem ferimentos a 3.117 kg-força. Meu Deus, por que eu fiz isso? Bom, de efeitos de força física, na verdade, a tartaruga maligna não parece ser muito forte. Ela foi segurada facilmente pelo Gumball e ficou presa num pote igual uma otária. Mas ela já fez algumas coisas que vale a pena se considerar. Ela conseguiu arrastar o Darwin pra água e arrancou o rosto do Gumball. Meu Deus, isso é muito gore. Pesquisando no Google quanta força é necessária pra arrancar o rosto, o FBI começa a suspeitar das minhas pesquisas e aparece na minha casa. Na verdade, não aparece uma resposta muito boa, só páginas estranhas do Reddit. Então eu pensei, a pele humana é um tecido. Então é só eu pesquisar alguma fórmula que mostra a força para romper um tecido. E essa fórmula realmente existe. A pressão é igual à força dividida pela área. Então, invertendo as coisas, a gente sabe que a força é igual à pressão vezes a área. Mas vamos com calma. Para descobrir a pressão que rompe o tecido humano, eu poderia só perguntar pro ChatGPT. Mas o Gumball é um gato e não um humano. Então eu preciso pegar a força que rompe o tecido da pele de um gato. Perguntando pro ChatGPT, ele me diz que a pele de um gato provavelmente aguenta de 1 a 3 megapascal. Mas a gente tem um problema. A área do rosto do Gumball. Como que eu vou saber o tamanho disso? A cabeça dele é enorme. Tá, vamos lá. Eu tive uma ideia. Na wiki da fandom gringa do Incrível Mundo de Gumball, um homem tão maluco quanto eu estipulou a altura dos personagens do desenho usando métodos que eu não quero ficar explicando porque o vídeo ficaria muito longo. Mas resumidamente, a Carmen do Incrível Mundo de Gumball tem canonicamente 1 metro de altura de acordo com essa cena específica. E fazendo os cálculos, tem como estimar a altura de qualquer personagem que já esteve ao lado dela no desenho. Assim, a gente consegue concluir que o Gumball tem aproximadamente 1 metro e 10 centímetros. Tá, mas como que você vai descobrir a área da cabeça do Gumball só com essa medida de altura? Eu vou explicar ainda, mano. Maluco chato, sai do meu vídeo, cara. Então, para fazer isso, eu vou usar a régua do Photoshop. Primeiro, eu vou pegar uma imagem do Gumball e vou tentar medir a área dela usando pixels como unidade de medida e depois converter para centímetros usando a base da altura do próprio Gumball. Para isso, eu vou desenhar um círculo no Photoshop. Esse círculo tem 421 pixels de diâmetro. Agora, eu vou desenhar outro círculo e esse círculo tem 248 pixels de diâmetro. E então, eu vou fazer um triângulo aqui no meio e pegar todas as medidas dele. Joga no ChatGPT para calcular a área e ele me dá uma área de 0,00651 metros quadrados. Esse aqui eu vou estimar um número um pouco acima para cobrir aquele espaço ali que eu não consegui calcular por burrice. A área do círculo maior deu 0,238 metros quadrados e a área do círculo menor deu 0,02.545 metros quadrados. Enfim, então, somando os círculos e diminuindo a parte do triângulo, a gente chega no número de 0,25.595 metros quadrados. E colocando esse número na fórmula, a gente finalmente chega na força de 255.950 newtons. E isso é incrivelmente forte. A cabeça do Gumball é umas 25 vezes maior do que a cabeça humana. Então, arrancar isso tudo numa única mordida faz dela o animal com a mordida mais forte da história. Essa força em newtons dá umas 25 toneladas. Provavelmente não tem nada que resista à mordida dessa tartaruga. Tanto que em um episódio os filhotes afundam um navio inteiro. E é isso. Agora você sabe exatamente o quão forte é a tartaruga maligna do Incrível Mundo de Gumball. Eu me arrependo de ter feito esse vídeo. Deu muito trabalho, enfim. Se inscreve aí. Como é que termina um vídeo mesmo?